Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges em mais um devocional Curso Fé, mês de janeiro, falando sobre determinação. Estamos no 20º dia, faltam poucos dias, menos da metade do mês, para nós terminarmos e seguirmos para o próximo também, livro que vai ser uma bênção no mês de fevereiro. Mas o texto de hoje, nós estamos aqui olhando e observando algumas atitudes de apóstolo Pedro e João, dois grandes homens de Deus que fizeram grandes milagres pelo poder que há no nome de Jesus. Então vamos ao texto de hoje, vamos lá, nosso curso fé aí, como sempre, em nome de Jesus. Os apóstolos Pedro e João sabiam a verdade de determinar em nome de Jesus. Certo dia, subindo ao templo para orar, viram um paralítico de nascença, que todo dia era carregado até ali para esmolar. Ao ver os dois servos de Deus, aquele homem pediu-lhes esmola. Pedro o fitou, olhando nos olhos, solicitando-lhe que não o desviasse o olhar, e o esmoleiro lhe atendeu, esperando receber dele algum valor. Interessante, né? Nós vemos que uma das situações que são colocadas, para eles ali, é que o que eles estavam indo fazer no templo? Eles estavam indo para um momento de oração. Esse momento de oração rendeu uma situação inusitada. Um homem que sempre estava ali diante da porta precisando de um milagre. Mas o homem estava ali não buscando um milagre. Mesmo ele na porta de uma igreja, digamos assim, ele buscava a esmola dos homens, mas não buscava um milagre em Deus. Mas dizer assim que esse homem não tinha fé, seria uma ignorância da nossa parte, porque quando Pedro e João, colocam os olhos nesse homem, insiste em ver que ele tinha sim fé suficiente para viver um milagre na sua vida. Às vezes muitos de nós estamos sempre ali, à porta da igreja, às vezes tanta gente, quando vê ali, a gente tem na nossa frente da igreja uma mesinha, e tem ali um caderno, um livro de nome para oração, e as pessoas sempre estão ali, à porta, pedindo esmolas, digamos assim, de favores, mas não entram para receber o pão, o alimento necessário, não entram para viver uma experiência com Deus, mas esperam que Deus provoque experiências em sua vida para mudar e melhorar a sua história. Mas o que mais Deus anseia de cada um de nós é que nós estejamos indo como Pedro e João, entrando no templo para viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, que isso sim nos dá autoridade e determinação para viver as bênçãos do Senhor, Então, olhando para Pedro e João e olhando para o amigo da porta, o que estava pedindo esmolas, pela situação dele, nós vemos a diferença de um para o outro para viver uma história diferente. Diz assim: muitos agem como esse coxo, aguardam algo muito inferior às maravilhas que o Senhor lhes deseja dar. Usando o nome, o paralítico esperou apenas algumas moedas, quando a vontade do Altíssimo era que fosse curado. Dinheiro é uma coisa que vem e vai na vida, mas um milagre com Deus, isso não tem preço mesmo. Deus quer transformar por completo a nossa vida, mas nós às vezes ficamos presos a certas realidades justamente porque estamos sempre em busca de migalhas, de uma vida miserável, de uma dependência que Deus não quer que você e eu tenha. Deus quer que você e eu venhamos depender dele para tudo na nossa vida. Quem depende de Deus e não das esmolas dos homens, vê uma vida diferente, próspera, abençoadora em nome de Jesus. Continuando, Pedro lhe respondeu que não levava consigo prata ou ouro. Não que Pedro não tivesse valores, mas naquela ocasião, Pedro não portava com ele nem dinheiro algum. Mas por que ele não estava portando? Porque o que ele foi fazer não exigia comprar no mercado, não exigia dinheiro para pagar alguma coisa. Ele não estava indo para fazer alguma coisa comum do dia a dia, mas ele estava focado em ter um momento com Deus. Então esse momento com Deus é o que trouxe essa oportunidade tamanha para curar aquele homem. Veja, ainda diz mais, mas que lhe daria o que tinha. Determinou, usando o nome de Jesus, que o coxo andasse, pegou-o pela mão e o levantou. O homem, conhecido de muitos, entrou com os apóstolos no templo,
andando e saltando. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8, é o relato completo. Aqui é um resumo, né, para a gente compreender. Mas veja, o homem que nunca estava do lado de dentro do templo, até mesmo pelas questões, né, dos problemas que ele tinha, porque ele era coxo, então tinha suas restrições religiosas de não poder estar lá dentro também. Mas nós vemos que depois que a gente deixa, né, a esmola de lado, a migalha de lado e abraça a Jesus, a gente passa a poder viver uma vida com Deus de verdade, uma vida nova e diferente, que vai transformar tudo para a gente. O Senhor reserva coisas maravilhosas para os seus. Você recebeu a autoridade de Deus para, em seu nome, exigir a saída do mal. Então, se o maligno estiver bagunçando a sua vida, achegue-se ao Senhor e, com fé, determine que o espírito demoníaco seja amarrado e lançado na fogueira eterna. Glória a Deus! Olha, a gente precisa realmente tomar uma atitude como essa para se livrar dos problemas que se levantam, né? Ou que tentam persistir contra a sua vida. Você precisa tomar uma posição firme para não viver essa realidade. Por isso, faça o teu papel, clame ao Senhor, coloque a sua fé em ação e vai dar tudo certo. Vamos para a pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está lá no texto de Atos 3, verso 6. E diz, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda-te. Você sabe o resultado, o cara levantou, andou e não ficou caminhando, ele pulava de alegria, entrando no templo, porque ele passou a viver uma experiência maravilhosa. Você já parou para pensar que essa é a experiência que Deus quer dar em cada área da sua vida? Uma alegria tamanha, sabe, de viver uma bênção, de sair de uma situação que parecia impossível, que todo mundo dizia não tem jeito, não tem tratamento, não tem cura, não tem dinheiro que resolva isso. Você já parou para pensar que isso acontecendo contigo ou com alguém da sua casa, você vai ficar feliz, você vai saltar de alegria. E Deus quer proporcionar esse milagre para você. Então vamos abraçar esse milagre com toda a fé. Vamos entrar no momento de oração. Entremos em oração em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, meu Deus, obrigado por nos trazer o entendimento de que nós podemos viver uma vida totalmente transformada. Por isso, Espírito Santo, venha nesta hora abençoar esta pessoa que ora comigo e que pede, Senhor, o médico diz que é impossível, o especialista diz que não tem jeito, o advogado falou que não tem solução, não tem recurso para aquilo, mas o Senhor é a nossa cura, é o nosso milagre, o nosso recurso, a nossa salvação. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, como diz a tua palavra. Por isso, Jesus, assumimos as verdades do Senhor, assumimos a bênção e tomamos posse dela. Louvado seja o nome do Senhor e graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Que você possa assumir constantemente o que o Espírito de Deus tem a dar a você. Faça a tua parte e a obra vai ser feita completamente. Glória a Jesus. Nossas informações como endereço, rede social da nossa igreja, os horários dos nossos cursos durante a semana, estão tudo na descrição abaixo. Dá uma clicadinha lá, saiba mais sobre a gente e seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já nos ajude. Se você gostou do conteúdo, se você gostou, né, dessa mensagem, né, é um livro que todo mês vai ter são devocionais chamado do Curso Fé, onde o missionário, a gente estudava sempre na igreja, volta e meia, uma vez por ano, são folhinhas, mas Deus deu uma inspiração dele avançar, aprofundar e trazer isso como um devocional, todo dia um pouco para o nosso conhecimento, porque as folhinhas já tinham informações demais, e isso, né, foi uma sabedoria do alto para trazer esse conhecimento para a gente. E Deus me trouxe a levar esse conhecimento esse ano para a gente estudar juntos e ler cada um desses livros todos os dias um pouquinho. Pastor, esse é o livro do mês, não é isso? São 12 livrinhos desses, 12, cada um é de uma cor e cada um tem uma temática do mês. Esse é o de janeiro, determinação. Amém? Para você que não conhecia, falando um pouquinho mais para vocês. E acompanha a gente. Ah, pastor, como é que eu faço para arrumar um livro desse? Bem, você pode arrumar ele em 2 locais. Em uma de nossas igrejas. Você pode ir lá na nossa igreja
e adquirir. Pastor, quanto é um livrinho desse? R$10. R$10 é o livrinho. E também você pode adquirir pelo Shopping do Povo também, tá? Às vezes lá tem umas promoções e acaba os livrinhos saindo num preço também bem bacana e assim, muito baratinho, mas é um devocional de fé. É só sobre isso, fé. O assunto é fé em todos eles, mas de formas e perspectivas bem diferentes e vão orientar a sua vida. Então, tudo que você aprendeu sobre fé, você vai se desligar um pouquinho só para entender isso aqui e você vai aprender coisa boa demais para a sua vida. Glória a Deus, povo santo de Deus, eu vou ficando por aqui, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.